Olá, sejam bem-vindos para mais um encontro daqui do GRESG. A gente está doido para abraçar todo mundo, mas por enquanto a gente ainda não pode. Então a gente está temporariamente fazendo o nosso curso do Livro dos Espíritos aqui, através da telinha. Então eu, Rodrigo, estou por aqui, a Mari está por ali também dando tchau para vocês. E a gente não vê a hora, então, da gente poder voltar para o nosso cantinho ali, todo mundo junto, assistindo palestra juntos. E a gente continua com a nossa campanha, né, da nossa sede. Quem sabe um dia, o quanto antes, a gente consiga voltar já para o nosso cantinho, para chamar de casa mesmo do GRESG, para que a gente possa celebrar cada aprendizado que a gente tem, fazer os nossos atendimentos fraternos, fazer nossos cursos e fazer aquela baguncinha do amor que a gente gosta tanto de fazer. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo hoje sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 4, a gente vai primeiro, então, fazer uma prece, primeiro fazer uma ambientação para a gente ficar realmente aqui no clima. Algumas pessoas gostam de deixar um incenso para deixar um cheirinho gostoso no ambiente, outras pessoas gostam de pingar uma lavanda para poder se conectar. Esse momento da prece também é esse momento, tá? De você realmente desligar o celular, entrar aqui na ambiência, ficar com a gente bem tranquilinho durante a nossa apresentação, para você refletir sobre as coisas importantes e depois compartilhar também com a pessoa que você ama. Se tiver alguém aí na sua casa que você queira convidar também, essa é a hora. Chama logo, senta aí do seu lado, para a gente poder se conectar com o Pai Maior. Então vamos lá. Pai de luz, Pai de amor e Pai de bondade. Pedimos agora a bênção de vocês para que visitem as nossas casas, para que nos tragam paz, nos tragam saúde, nos tragam alegrias nesse momento de isolamento social e de incertezas. Que esse momento que a gente está aqui se dedicando a aprender um pouquinho, a entender um pouco mais sobre a vida e as vidas, que esse momento seja realmente um momento de refazimento. Um refazimento da visão que a gente tem sobre a nossa vida, um refazimento da conexão que a gente tem com as pessoas que estão nessa jornada e um refazimento também da nossa saúde. Porque enquanto a gente está aqui estudando, a gente também tem um amparo da nossa família espiritual, trazendo boas energias para o nosso lar e boas energias também para o nosso corpo. Então, que a gente consiga se permitir agora prestar atenção no aprendizado que a gente montou aqui de material e que a gente possa debater muito ainda sobre isso. Entender que muitas coisas ainda não são totalmente compreensíveis, mas quando a gente entende o nosso tamanho perante o universo, perante todos os planos de Deus, a gente começa a se compreender um pouquinho mais. Que seja um pequeno passo todos os dias, mas que sejam realmente todos os dias. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje a gente está aqui continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos e o assunto de hoje... Peraí, deixa eu passar aqui. Então, o assunto de hoje é a pluralidade das existências. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai trazer uma historinha. Deixa eu botar minha janelinha aqui para o cantinho e pronto. Vou trazer uma historinha aqui sobre o Albertinho, ou os Albertinhos. Queria que você puder fechar os olhos para poder se conectar e imaginar como é que é a vida do Albertinho, isso pode te ajudar também. Se não quiser, fecha o olho também, não tem problema. Vamos lá. Gente, esse aqui é o Albertinho. Uma vez ele sonhou que vivia entre as estrelas e que era muito feliz. As estrelas o chamavam para evoluir e para voltar a viver entre elas, haveria um esforço para isso. Uma vez na escola, o Albertinho descobriu que vivia lá no céu e decidiu que ele poderia, né, viver lá no céu e decidiu que ele queria ser astronauta. Decidiu então que faria todo o esforço necessário para isso, custe o que custar. Ele então estuda bastante para poder visitar suas amadas estrelas, mas ele não sabia, gente, que ele precisava aprender física. E que matéria difícil que é essa tal de física. Seus amigos viviam chamando o Albertinho para poder jogar bola depois da escola, deixar aqueles estudos para lá. E como os pais do Albertinho nunca estavam presentes, porque eles brigavam muito, né? Eles criavam um clima muito ruim ali para o Albertinho poder estudar, o Albertinho acabou abandonando os estudos. Ele abandonou a família
e ele esqueceu das estrelas. Pessoal, esse aqui é o Albertinho. Ele sonhou viver entre as estrelas. Logo que ele terminou a escola, ele passou direto para a faculdade e conseguiu um estágio, gente, num laboratório. Ele sabia que ele seria um cientista brilhante. No ano da formatura, o trabalho estava muito exaustivo, sabe? E ele precisava de alguma coisa para relaxar daquele estresse todo. Como o estresse não passava por nada, ele decidiu experimentar um composto, um alucinógeno lá criado pelos colegas do laboratório. E como ele sempre achava que ele era muito forte, muito resistente, ele foi mergulhando num caminho, infelizmente, sem volta. Um dia, ele foi encontrado morto no chão de casa, uma semana depois, sozinho entre papéis e desenhos de estrelas. Gente, esse aqui é o Albertinho, e ele sonhou viver entre as estrelas. Ele está muito feliz porque depois da formatura, ele fez a escola, fez a formatura, ele começou a trabalhar como assistente de astronomia no planetário da cidade. A gente imagina a felicidade do Albertinho trabalhando como assistente de astronomia no planetário da cidade. E foi uma baita conquista profissional, uma verdadeira inspiração para alguém, especialmente para alguém como ele, né, que tinha aquela dificuldade motora muito grande. E desde que ele nasceu, ele tinha alguém ali incentivando o tempo todo a compensar todos aqueles desafios para ele ser alguém feliz e realizado. Essa força ele aprendeu com seu pai adotivo, um grande incentivador da sua carreira. No primeiro ano de trabalho lá no planetário, totalmente dedicado, o seu pai foi diagnosticado com uma doença incurável. E o Albertinho, que tanto amava o pai, decidiu largar o emprego para cuidar dele, mesmo contra a vontade do pai. O pai dizia, meu filho, você precisa construir a sua própria vida, vai à luta. Ele, não, pai, eu acho que é importante fazer isso. E ele decidiu, então, ele tomou essa decisão. A doença durou 3 anos, até que seu pai desencarnou. Nesse meio tempo, o Albertinho, ele não queria trabalhar, então ele foi vendendo tudo que seu pai tinha para tentar pagar as despesas. E ele acabou se sentindo envergonhado para voltar ao mercado de trabalho depois de todo esse tempo. Albertinho só nutria amores, ele idolatrava o seu pai. E ele não suportava mais aquele abandono. Ele sentia que ele tinha sido abandonado pelo seu pai. Ele começou, então, a acreditar que não era mais capaz de recomeçar a vida e nem que ele era merecedor de viver entre aquelas estrelas. E ele desistiu delas. Ele começou a mendigar, ele se tornou totalmente dependente de qualquer pessoa que pudesse oferecer algum tipo de ajuda, e ele passou o resto da sua vida numa instituição de apoio. Pessoal, esse aqui é o Albertinho, e ele sonhou viver entre as estrelas. Ele é um rapaz brilhante que namora a Rosalinda, uma artista promissora. Albertinho ele é tão apaixonado, gente, pela Rosalinda, que ele acredita que ela é a sua maior estrela. A maior estrela que ele pode conhecer na vida é a Rosalinda. Como a carreira da Rosalinda estava em expansão, ela estava realmente brilhante, ele decidiu largar um bom emprego que ele tinha no observatório da cidade para empresariar a sua amada. Com o tempo, ele percebeu que a Rosalinda estava bebendo demais e já não reconhecia o seu esforço como marido e como empresário. E ela nem valorizava mais tanto a sua presença. Certa noite ele encontrou Rosalinda de papo com o dançarino da equipe. Ele sentiu, gente, um sentimento, olha só que doido. Ele sentiu um abandono completamente inexplicável. Ele não sabia de onde que vinha aquela sensação de abandono, muito forte, muito passional. Naquele momento ele ficou com baita medo de ficar sozinho e aquele medo subiu a cabeça. Num ato completamente cruel e impensado, ele atacou o pescoço daquele rapaz, do dançarino, e sufocou o rapaz até a morte. Ele foi preso em flagrante e nunca mais teve o mesmo brilho no olhar. Vamos lá que tem mais uma. Gente, esse é o Albertinho, ele sonhou viver entre as estrelas. Ele é um competente piloto de caça da aeronáutica, ele já fez várias missões e hoje ele está sendo condecorado com a medalha de honra do seu país por todos os serviços prestados.
Ele queria muito que a sua amada esposa o visse ali naquele momento de grande reconhecimento. Mas desde o acidente que o fez viúvo, ele se resignou e decidiu que ele ia dedicar sua vida integralmente ao trabalho e também à caridade. A sua filha, Rosa, tinha acabado de se mudar para o Canadá às vésperas dessa cerimônia, né, dessa consagração dele. Mas ele já estava contando os dias que ele ia poder tirar férias e finalmente encontrar a sua amada filha com seu esposo e já havia até um filhotinho aí pela frente. Então ele estava muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas uma chamada urgente mudou completamente os seus planos. Uma missão espacial estava prestes a começar e ele foi convocado para liderar a equipe. Pois é, gente, finalmente Albertinho poderia estar entre as estrelas. Meus amigos, aqui a gente conheceu 5 histórias diferentes de Albertinho. Uma história que conta a vida dele na escola, uma história que conta a vida dele na faculdade, uma história que conta sobre um estágio que ele conseguiu no planetário, uma história dele como empresário da namorada quando ele abandonou o emprego no observatório e uma história dele como piloto, finalmente liderando as pessoas para conhecer as estrelas. Uma coisa interessante que a gente repara aqui nas provas do Albertinho é que sempre havia essa vocação para as estrelas. Em todas as chances, ele sabia para onde ele tinha que ir. Só que numa vida, ele desistiu logo na primeira prova, literalmente prova, né, gente? A prova de física. Ele desistiu dos estudos e desistiu das estrelas. Numa outra vida, ele também, cresceu mais um pouquinho, aquela sementinha, aquela plantinha foi desenvolvendo um pouco mais, só que ele abandona o sonho por causa das drogas, né? E ele comete ali um suicídio direto ou indireto, enfim. Ele comete uma espécie de suicídio ao abandonar o seu sonho para as drogas. Também tem uma outra situação que a gente vê Albertinho, né, se desenvolvendo ainda mais, só que numa ele acreditou que não era capaz. Foi quando ele abandonou a sua vida, dizendo que ele ia cuidar do pai, só que depois ele percebeu que não era bem isso. Na verdade, já estava abandonando a sua vida. E ele partiu para a mendicância, ele partiu para buscar ser dependente de alguém, porque ele tinha aquele sentimento de abandono do coitado do pai que tanto incentivou. E numa outra vida, ele se desenvolveu ainda mais, ele foi além, só que num ato completamente impensado, passional, talvez algum sentimento de uma vida anterior, né, dele ter com a sensação de ter sido abandonado pelo pai, naquele momento ali que ele estava com a Rosalinda, ele teve sentimento de abandono. E ele acaba cometendo ali um ato, né, de matar, sufocar um outro rapaz. Em várias vidas, meus amigos, a gente percebe que o Albertinho, ele foi se desviando da sua rota. Então ele sempre se direcionava, né, ele sempre olhava para as estrelas, no caso aqui o Sol, né, a plantinha vai se desenvolvendo, mas por algum motivo a plantinha morre. Ela comete alguns desvios e ele simplesmente precisa parar a sua caminhada. A gente consegue enxergar aqui que a gente foi criado para realmente viver entre as estrelas. Todos nós somos convocados por essas estrelas. Só que a gente precisa construir o nosso caminho até lá. E não é só numa jornada que a gente consegue pavimentar todo esse caminho. Mas parece que Deus nos concede a vida para que a gente consiga aos poucos ir pavimentando toda essa escada, todo esse caminho na direção das estrelas. Foi isso que a gente viu aqui agora com o Albertinho. Algumas pessoas no início da história acreditam que são vários outros Albertinhos. Mas você pode enxergar como realmente as tentativas, as vidas de Albertinho para poder se desenvolver e se aprimorar. E a gente vai lá no capítulo do Livro dos Espíritos, esse capítulo que a gente está lendo, que é o 4, na parte 2, e a gente tem essa seguinte pergunta aqui, a questão 167. Qual é o objetivo das reencarnações? Se você já estuda a doutrina espírita, se você já viu outras palestras aqui com a gente, você com certeza já ouviu a gente falando ou já teve essa pulga atrás da orelha. Por que a gente tem que reencarnar tantas vezes? Porque a cada vez que as nossas escolhas são erradas,
elas são em desalinho com o que a gente precisa aprender ao longo dessa existência, que foi coordenado dentro do nosso plano reencarnatório, a gente contrai algum tipo de débito. Então, a gente faz algum tipo de desvio, que em algum momento a gente vai precisar reparar aquele desvio para poder aprender o que Papai do Céu, o que a espiritualidade queria tanto que a gente aprendesse. Então, se a gente comete um erro grave, a gente precisa resolver aquilo. A gente está acostumado a ver a nossa justiça terrena, mas a justiça divina está aí. Quando o planejamento reencarnatório vem para falar, lembra que naquela vida lá anterior você cometeu um erro, você utilizou drogas, ou você cometeu um ato ali com um irmão seu, vamos resgatar isso? Então, nessa próxima vida, você vai vir assim, você vai vir assado, em algum momento vai acontecer algo. Tudo isso, gente, é pela bondade e justiça divina, para que a gente possa sempre aprender e evoluir. Então, quando a gente entende que a gente precisa de várias vindas, a gente entende a justiça divina. Imagina se a gente zera o jogo, né? Se a gente manda ver numa vida só e beleza, garantir o céu eternamente. Cadê a justiça, né, gente? Por isso, as reencarnações. Para que a gente sempre, aos poucos, vá aprendendo, vá evoluindo, até que a gente saia de um ser totalmente primitivo à forma completamente angelical. Então, assim são planejadas todas as provas que a gente vive ao longo das nossas existências. Então, sim, nossa hashtag aí, somos todos Albertinhos. Todos nós passamos por essas provas ao longo da nossa vida. A gente vem inúmeras vezes com essa nossa centelha divina dentro da gente, com essa nossa vontade de crescer, de evoluir, esse chamado das estrelas. Todos nós temos, de alguma forma, essa conexão com o Pai Maior. A gente só precisa parar, se conectar, se autoconhecer, né, se instruir para poder sentir esse amor e saber qual é o caminho. Quando a gente está numa encruzilhada, a gente não pede, meu Pai, me ajuda a sair dessa. Ou a gente faz uma prece, né? A gente faz, Jesus, me ajude de alguma forma a entender qual é o meu caminho. Nesse momento, a gente está se conectando, melhorando a nossa vibração para se conectar com os mentores de luz e a gente fazer o que tem que fazer nessa vida. Acha que é só nessa? Não, ainda vai ter muito pela frente. Mas não é por isso que a gente vai adiar o aprendizado que a gente planejou fazer nessa vida. Então, era justo, por exemplo, o abandono dos estudos quando o Albertinho não teve pai presente, lá na primeira vida dele? É claro que não. Era justa a decisão do Albertinho desacreditar depois da morte do pai? Claro que não. Quem somos nós para julgar? A gente não sabe. A gente não estava na pele ali do Albertinho. Então, a gente precisa entender que existe uma bondade divina por ser justo, entregar várias e várias oportunidades para a gente voltar. Mas quando olha para um irmão que está cometendo um erro, quando olha para um irmão que tomou decisões erradas, quem sou eu para julgar? E todas as decisões erradas que eu mesmo cometi? A gente não sabe. Então, cabe a gente estender a mão, cabe a gente orientar, cabe a gente ajudar, mas nunca julgar. Interessante que na questão 166b, o capítulo ele vai explicando um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como essas inúmeras existências vão acontecendo. E quem sabe se o pai que o Albertinho tanto amava naquela vida, né, que apesar da deficiência física e motora que o Albertinho tinha naquela existência, o pai foi lá incentivando a ser melhor e tudo. Quem sabe esse pai, numa outra vida, não veio justamente como a Rosalinda, como aquela pessoa que ele amava tanto e teve medo de ser abandonado? A gente não sabe. Quem sabe aquela pessoa que ele assassinou, aquela pessoa que ele assassinou, né, na vida que ele teve com a Rosalinda, poderia vir justamente como a sua filha Rosa, lá naquela última história que a gente conheceu. Todos esses ajustes são feitos pela justiça divina. Tudo para que a gente possa, se a gente tem um inimigo nessa vida, na próxima vida pode vir como um irmão, pode vir como um filho, para que a gente possa resolver esses débitos. Então,
O sistema das reencarnações vai trazendo todos esses aprendizados que a gente tanto precisa para ir evoluindo. O sistema das reencarnações é uma das maiores dádivas que a gente recebe de Deus, né? São sempre várias e várias oportunidades para a gente seguir evoluindo. E talvez você já tenha feito essa pergunta, eu já me fiz um monte de vezes, eu sei que a Mari também já fez. Até quando a gente fica nesse vai e volta, encarna, desencarna? Será que isso não tem fim? Pois é, da questão 168 e 169, o livro traz mais alguns aprendizados aí pra gente, ó. O progresso, gente, é quase infinito, mas quem faz as melhores escolhas ao longo das provas vai se depurando, vai se melhorando. E com isso, vai precisar de menos encarnações para poder viver entre as estrelas. Olha que interessante como a questão 168 e 169 já traz respostas. A gente pensou alguma coisa, ó, corre lá no Livro dos Espíritos, que provavelmente vai ter a resposta lá para o que você está pensando. E ela vai lá e traz essa resposta aqui para a gente. E aí você talvez tenha se perguntado, a gente já se perguntou também, a gente já trouxe até algumas aulas legais aqui no GRES sobre isso. É só aqui que a gente encarna? A gente vem no planeta Terra várias e várias vezes. Será que é só aqui que a gente reencarna? Ah, então eu não vou dar spoiler, eu vou convidar a Mari para ela poder conversar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Afinal, é só aqui que a gente reencarna? Mari, vou passar o controle remoto aí para você e você dá... Tá bom, Rô. Boa tarde, pessoal. Vamos ver essa resposta aí. Será que é só aqui que a gente reencarna? Bom, o que a doutrina espírita diz pra gente, tá? Que, na verdade, nós temos uma pluralidade de existências e também uma pluralidade, difícil essa palavra, né? Mas de lugares para reencarnar. Rô, eu acho que o controle ainda não veio, não. Não tá passando aqui. Ah, foi, agora foi. Prontinho. Então, gente, agora entrando no spoiler que o Rodrigo não queria dar, a verdade é que sim, existem vários tipos de mundo habitados. E o interessante da gente pensar nessa questão é que esses mundos, eles têm níveis de evolução compatíveis com aquelas pessoas que ali habitam. Ou melhor, vamos fazer isso da forma certa. As pessoas que ali habitam, elas têm que estar preparadas para estar em cada um desses mundos. Então, assim, é a nossa evolução que faz com que a gente progrida nessa escala. E qual é essa escala, Mariane? A doutrina espírita divide em 5 grandes grupos, como a gente vê nesse slide aí. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os felizes e os celestes ou divinos. Qual é a característica principal de cada um desses mundos? Quando a gente pensa em mundo primitivo, como a palavra já remete um pouquinho, são aqueles mundos onde as almas estão tendo a oportunidade de viver as suas primeiras reencarnações. Então, os primeiros passos nessa escala de evolução. Aí, conforme a gente vai evoluindo, vocês podem acompanhar até a setinha, né? Que essa é a meta. A meta é chegar lá no mundo divino. Mas a evolução acontece em salto. Então, como é que funciona isso? O segundo degrau dessa escadinha, dessa subida, é um mundo de provas e expiações. Esse daí a gente conhece bem, que é o que a gente está agora. Um desses mundos é a Terra, que é um mundo que, em termos de evolução dos seus habitantes, ele ainda é um mundo direcionado para aqueles onde, infelizmente, nesse tipo de planeta, o mal ainda é predominante. Ah, mas isso é uma coisa necessariamente ruim? É um estímulo para que a gente evolua. A gente não quer permanecer em um lugar onde o mal predomina, ainda mais se a gente for pensar que, se a gente está nesse nível de evolução, isso pode não ser um bom sinal nessa nossa jornada também. Então, a ideia é sempre andar, é sempre caminhar em frente. Cada um, como o Rodrigo trouxe ali na pergunta 68, 69, a velocidade vai ser conforme o seu próprio esforço. Mas o importante é a gente sempre caminhar em direção a essa evolução. E qual é o próximo passo dessa evolução? É a grande meta que tanto a gente escuta falar hoje em dia, né? Dos mundos de regeneração. Esses mundos de regeneração são habitados por aqueles seres que já são perfeitos?
De forma alguma, longe disso. Quem de nós não se perguntou, será que eu vou conseguir ir para o mundo da regeneração? Eu escuto falar que a Terra está fazendo esse caminho, será que eu estou pronto? A Então, barca essa está é passando, né? Lembra, Mari, que a gente usava... A barca está passando. a Será barca que... está passando. Será que eu tenho que ser perfeito? Não, mas você tem que tentar efetivamente se melhorar. Por quê? Porque esse mundo de regeneração é literalmente um mundo de transição. Ele é um mundo onde, sim, você ainda existe o mal ainda não foi completamente mitigado, mas é aquele mundo onde o mal já não é tão predominante, e você tem um tipo de descanso, como ele fala aqui no slide, é um repouso, não um repouso porque você vai estar lá na praia, tranquilo, não, você vai ter seus desafios, mas é uma ambiência que você, por merecimento, por uma conquista sua, o mal já não é tão presente como era outrora. E aí, o quarto grande passo, que é o mundo feliz, aí já é uma situação bem melhor. Olha só o spoiler aí do lado. É onde o bem já se faz muito predominante. O mal ainda existe? Existe, mas uma escala muito menor. Muito menor. Até que a gente se encontra preparado para quinto grande nível, que é o objetivo fim de todos nós. De todos nós, cada um a seu tempo, cada um conforme a sua obra, mas que é o mundo divino. Porque ali já é onde é o mundo de espíritos já purificados, onde não tem mais esses sentimentos, muitas vezes mesquinhos, muitas vezes inveja, vaidade, egoísmo, orgulho, já não existe mais. Vai diminuindo o grau desse sentimento, o sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, independente de quem seja o próximo, de respeito, de fraternidade, cada vez mais se ampliam conforme você vai evoluindo nessa jornada. Mas tem 2 pontos aqui, na verdade 3, que eu gostaria de destacar aqui com vocês. O primeiro é o seguinte, será que só existe um mundo primitivo? Um mundo de provas e expiações? Não, gente. Os mundos, eles existem aos montes. E cada mundo tem, como a gente falou logo no iniciozinho, uma característica que é adequada para uma determinada etapa da nossa jornada. Mas não existe só um mundo de expiação, só um mundo de regeneração. A segunda grande sacada aqui que a gente quer dividir é que, assim, na verdade, a gente deseja, né, Rô? Que a gente vai evoluindo. É uma vida no primitivo, uma vida no mundo de provas e expiações. Mas como o Albertinho tão bem nos mostrou, muitas vezes a gente precisa de várias e várias experiências para que a gente consiga alcançar as nossas próprias extremas. Então, muitas vezes, a gente passa um ciclo, várias e várias jornadas em cada um desses mundos até que a gente esteja pronto, que a gente tenha adquirido as virtudes necessárias para dar o próximo passo. E a terceira grande coisa aqui que a gente queria comentar é que, será que uma vez que eu chegue a um mundo mais evoluído, eu posso voltar atrás? E a resposta dessa pergunta é a seguinte, pessoal. Depende. Ninguém evolui. Ou seja, ninguém anda para trás na escala da evolução. Então, se você já tem as virtudes, se você já tem a reforma íntima consolidada para estar no mundo de regeneração, um mundo feliz, ninguém vai voltar nessa escala e habitar de novo um mundo primitivo, por exemplo. A menos que seja em missão. O que é essa chamada missão, gente? Quando a gente fala em missão, todos nós, quando a gente encarna, a gente tem objetivos, virtudes, coisas que a gente precisa aprender. Isso é natural do nosso processo, do nosso planejamento reencarnatório. Mas quando a gente está falando da missão aqui, é muito no sentido que esse voltar nessa escala é um ato feito em prol também do próximo. Então, eu vou dar um exemplo mais clássico e que todos nós conhecemos. Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele certamente já está há milênios no mundo celeste, no mundo divino. Mas ele reencarnou como homem no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Por que ele fez isso? Porque era uma missão. A orientação, o exemplo, o amor
que ele veio trazer era uma grande missão para toda a humanidade. É claro que eu estou falando de Jesus, que é um exemplo máximo, mas podem acontecer encarnações e missões. Ah, tá bom, entendi. Então a gente pode dar passos atrás se tiver um objetivo maior envolvido nisso. Certo, certo. Mas será que quando a gente dá esse passo atrás, a gente evolui? Será que a gente deixa de ser um espírito onde o bem predomina, deixa de ser um espírito purificado porque a gente está em missão? De forma alguma. Como a palavra diz aqui, a gente está fazendo algo, sim, em prol do outro. No processo, é óbvio que a gente aprende também. Ajudar o outro é uma das maiores formas que a gente tem de se desenvolver, de aprender. Então, é claro que a gente se desenvolve também, mas a gente não perde uma virtude já adquirida porque a gente está tentando ajudar o próximo. Seria meio contraditório, entende? Então, não, o espírito não evolui, mas ele pode sim reencarnar em mundos de evoluções inferiores em missão. Então, acho que é isso. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, tá, gente? É que se surgir qualquer tipo de dúvida, como é uma aula gravada, se surgir algum tipo de dúvida, a gente vai estar assistindo na hora. Vocês podem colocar as perguntas lá, ou mandar uma mensagem, enfim, celular, WhatsApp do grupo aqui, a gente tem um WhatsApp do grupo. Fiquem à vontade, que tanto eu e com certeza o Rô também, a gente está à disposição para ajudar. Aí. Pode botar os comentários aqui embaixo da aula que a gente passa, que ajuda. Se a gente precisar aprofundar em algum ponto também, a gente está aqui para ajudar. Com certeza. E aí, continuando nisso, é interessante a gente falar, a gente já deu uma pincelada, mas só para reforçar, toda a nossa evolução vai crescendo enquanto a gente vai evoluindo nessa escala dos mundos, tendo as características necessárias para isso. Então, essa figurinha ela é só uma ilustração que, quando a gente pensa no mundo mais primitivo, a animalidade, o que seria essa animalidade? O materialismo, a ignorância, as más escolhas, o mau uso do livre-arbítrio, ele é mais presente. Conforme a evolução acontece, você vai indo para um outro nível ali que a gente mostra da angelitude, a espiritualidade, o conhecimento, as escolhas mais ponderadas, o amor ao próximo, como comentamos, também se fazem muito mais presentes. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Há várias moradas na casa do Pai, cada uma tem uma função adequada ao nosso nível de evolução, e para que a gente evolua e habite planetas mais à frente nesse desenvolvimento, a gente precisa ir saindo de um nível de animalidade para desenvolver as virtudes que nos tornem mais, acho que angelicais, é um bom termo, porque a gente pensa angelicais pela figura do anjo, mas eu estou falando no sentido de espíritos menores, espíritos mais evoluídos. Então a gente já entendeu um pouquinho dessas moradas, mas agora o Rô vai trazer um ponto muito interessante desse processo, que é como é que é a sua passagem nessas esferas, como é que é o estado da alma lá no início, quando ela encarna no primeiro mundo, lá no mundo primitivo, como é que isso funciona? Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Consigo, vamos tentar um pouquinho, né? A gente está aprendendo juntos aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto. A gente está aqui, ó, bonitão de estudioso. A gente está botando o número da questão aqui. A gente está ajudando vocês a ler esse capítulo, hein, pessoal? Livro dos Espíritos é muito interessante ler cada pergunta e resposta que você vai lendo, assim, você vai se envolvendo. É muito, muito bom ler o livro. Então, a gente trouxe... É o que você comentou, desculpa te interromper, Rô, mas é o que você comentou. Dá uma sensação, o livro foi escrito há muito tempo atrás, mas dá uma sensação, às vezes, que está lendo somente naquela hora, né? Você pensa, mas como é que isso funciona? Pergunta 213. Parece que sempre alguém já pensou aquilo antes de você, não é? Eu penso essa sensação pelo menos. Se você está com alguma pergunta cabeluda aí, se você, cara, por que ninguém me explica? Ó, se demole, os espíritos já explicaram. É só a gente dar uma estudada que a gente vai encontrar a resposta. Claro que muitas coisas ainda não têm resposta, mas talvez para essa perguntinha aí você consiga. Vem com a gente aqui que a gente está estudando juntos. Então, tá aí, na questão 189, 190, 191. Eles trazem um palavrão. Quando eu li essa palavra, eu falei, gente, eu não vou saber nem pronunciar na hora. Transmigração progressiva. Transmigração progressiva.
O que é que significa isso? Os espíritos foram explicando para Kardec que a alma também tem uma infância, assim como o homem encarnado. Então, como a gente foi criado simples e ignorante, não tem como a gente achar que do nada a gente vai virar anjinho, né? Na origem, a vida do espírito ela é puramente instintiva. Então a gente vem vindo várias vezes, em várias existências, em várias vidas, mas a gente ainda está infantil. Então por isso a gente é movido pelo instinto, porque a gente ainda não desenvolveu a razão, a gente ainda não tem sabedoria, a gente está muito primitivo. Aos poucos, né, essa alma ela mal tem consciência de si mesma, né, dos atos dela. Aos poucos, a inteligência vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, quando o Albertinho ele conviveu lá com a deficiência física dele, ele mal lembrava que na vida anterior ele tinha sido um suicida. E a gente não entende exatamente os detalhes de um planejamento reencarnatório, mas a espiritualidade sabe por que ele precisava. Então ele vem com aquela deficiência por causa de algum tipo de problema, algum tipo de débito que ele precisava resolver ou alguma situação que ele precisava passar para poder aprender algo. No caso ali da vida seguinte, ele precisa vir com algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, para ele poder valorizar mais a vida. Infelizmente, Albertinho também comete um erro naquela vida, né? Porque ele vem como um incentivo para aprender algo, só que ele acaba abandonando a própria vida também, depois que ele se sente abandonado pelo pai, né? Então, havia um plano para que ele resolvesse aquele débito. Só que, quando a gente está assim, dentro da nossa vida, a gente não consegue enxergar em volta, né? Então, conforme a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, né, conforme a gente vai entendendo melhor qual se instruindo, por exemplo, através da doutrina, e a gente vai entendendo qual é o nosso papel dentro de toda a vida, de toda a existência, trabalhando o perdão, trabalhando o autoconhecimento, abandonando algumas questões muito materiais e vindo para a transcendência, né, se colocando junto de toda a humanidade, a gente começa a perceber que aquele grande problema que estava em cima da gente, é uma oportunidade de aprendizado. Não era tão grande assim. Ele se torna um pouco menor, porque o amor à vida é muito maior. Então a gente começa a entender um pouco mais sobre, né, a nossa evolução, entendendo que essa tal de transmigração progressiva a alma, né, é o espírito encarnado, a gente chama de alma, só por fins didáticos, né? O espírito ele vai reencarnando várias vezes, só que no início ele ainda é uma criança. Aos poucos ele vai adquirindo a maturidade, a inteligência. Então na questão 192, né, é claro que não é exatamente dessa forma que está escrito na questão, não, mas eu resumi para ficar mais fácil da gente entender. Dá para pegar atalho e pular de fase? Claro que não. Né? Realmente não dá para imaginar Kardec falando isso. Kardec, super estudioso, culto. Dá para pegar atalhos e pular de fase, acho que Kardec não usou essa linguagem. Tem essa impressão, né? Na verdade, dá para pular de fase? É que no videogame. Não dá, cara. A gente está muito longe da perfeição. A criança ela precisa passar pela adolescência antes de chegar à maturidade. Não dá para um bebê, de repente, virar uma mulher. Não dá. Tem que passar por todas aquelas etapas. Então, o Albertinho, a gente viu lá na primeira vida, ele se desviando na adolescência. Numa outra vida, ele aprendeu com aquele erro, mas ele veio errar numa outra situação, numa vida mais adulta. Ele já estava mais velho. Não tem como a gente corrigir todos os nossos erros numa vida só. Também não tem como a gente evoluir e virar anjinho perfeito numa vida só. Não. A perfeição não é desse mundo. A perfeição é um direcionamento, assim como Jesus. Né? Não tem como a gente virar Jesus de uma vida de uma hora para outra. Mas se a gente tem o direcionamento, se a gente tem os ensinamentos dele através do Evangelho, se a gente tem todas as orientações que os Espíritos trazem da pátria espiritual, tem um passo a passo. A questão é o quanto que a gente está disposto a seguir o tal do passo a passo. Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente quer pagar o preço?
para fazer a coisa direitinha? Pois é. Então, quanto mais o homem, tem um trechinho do capítulo, acabou que eu não botei aqui no slide, mas quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos longas e penosas vão ser as provas que ele vai ter que passar. Né? Então, não tem como a gente resolver tudo numa vida só. Mas se você se dedicar ao seu melhor nessa vida, você não precisa adiar esse boleto lá para frente. Você já pode pagar esse boleto agora. Né? Então, claro que essa pergunta também não está no livro dos Espíritos, mas só para o nosso estudo aqui. Dá para pagar menos boleto? Dá. Porque se o homem, nessa vida, se todos nós agora, nessa vida, a gente está falando isso, gente, porque quando a gente entende a doutrina espírita, a gente descobre que existem outras vidas, a gente, às vezes, numa piada interna, ou até no desculpismo mesmo, para tentar fugir, porque ninguém aqui é perfeito, a gente fala, ih, rapaz, olha só, eu estou pagando minhas promessas aqui, estou resolvendo um monte de karma agora, lidar com aquele chefe lá, ih, nossa, essa pessoa é muito difícil, vou deixar para outra vida. Isso é uma piadinha infame que nós espíritas fazemos, mas a gente precisa ser responsável. A gente sabe que a gente não vai virar espírito perfeito nessa vida. Mas cada desafio que surgir na nossa vida, que a gente fala, aí, cara, ó, esse boleto eu vou deixar para pagar depois em suaves prestações, acredita, vai por mim. A prestação não vai ser suave. É melhor a gente pagar quanto a gente puder pagar dessa dívida agora, do que depois voltar com mais desafios só para pagar uma conta que a gente contraiu lá atrás. Então, quanto menos boleto, quanto menos conta você gera nessa vida, menos boleto você vai pagar lá na frente. Então, para que adiar? Né? A gente já pode, aos poucos, aí, se resolvendo em cada uma dessas chances que o Papai do Céu dá para a gente. E, Mário, eu estou me sentindo muito inteligente com o título falando questão 193, 194... Né? Tá tão bonito esses slides que a gente montou aqui. Olha a prepotência, gente, que absurdo. Vamos voltar para a nossa humildade. Mas tá lindo aqui, questão 193, 194A. A gente está bem mais organizado, hein, Mário? A gente está evoluindo. A pandemia está fazendo bem para a gente. A gente está, né, estudando bastante aqui. Nunca teve tanta palestra no GRESG. Se vocês ainda não assistiram as outras palestras, gente, a gente está cheio de palestras, cheio de curso bombando aqui no Facebook. Tem tantas outras iniciativas, outros artigos, várias outras coisas que a gente está fazendo no Instagram também. Depois você dá uma olhada lá. Mas voltando para cá. A Mari já contou isso aqui para a gente, mas vale a gente reforçar também. A gente sempre vai progredir. Não tem como a gente regredir. Um espírito mais evoluído pode encarnar no mundo mais primitivo, como a Mari trouxe? Pode, em missão. Mas a gente sempre anda para frente. Não dá para andar para trás. Então, a questão 193 traz justamente isso. Pode o homem, numa nova existência, ele descer mais baixo do que ele está? Não. Pode, numa classe social, em questão de bens materiais, pode ser que ele venha num berço de ouro ou ele venha pobre. Tudo isso é variável de acordo com a prova que ele precisa passar. Só que você ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro, você ter mais conforto ou menos conforto, não tem absolutamente nada a ver com a sua evolução moral, com as provas que você precisa, né, passar. O dinheiro, ele é uma fonte, uma energia criadora, mas aquela energia também vai servir de prova para você, de acordo com o que você precisa passar. Então, se nessa vida eu venho com algum conforto, quer dizer que na outra vida eu vou vir com ainda mais conforto? Não! Pode ser que numa outra vida eu venha numa situação econômica ou social completamente diferente. A gente vê que os nossos corpos variam muito de uma vida para outra. Albertinho precisou ter um corpo com uma dificuldade motora numa vida seguinte. Todos esses desafios são de acordo com a prova que a gente precisa passar. E a 194A fala da alma, né? A alma de um homem perverso, ela pode se tornar de um homem bom? Claro, porque é justamente essa progressão. Não tem como um homem bom virar perverso, mas o homem perverso, aos poucos, vai se tornando um homem bom. E pagar fiado?
Imagina se Kardec bota essa questão lá no Livro dos Espíritos. Dá para pagar fiado? Não dá para pagar fiado. Mas essa plaquinha aqui, ela diz bastante aqui para a gente sobre essa questão de a gente ficar, né, deixar para pagar os nossos boletos depois. Né? Fiado somente pessoas com mais de 90 anos acompanhadas dos avós. É claro que nenhum estabelecimento comercial gosta de vender fiado, né? E a gente pagar depois, deixar para pagar outro dia. Não dá para a gente pagar fiado com as nossas vidas, gente. A gente sabe que uma pessoa que vai comprar algo, ela vai precisar pagar alguma coisa depois. É melhor que a gente quite as nossas dívidas dessa vida, nessa vida, do que deixar passar. E aí, na questão 195, Kardec se preocupa com isso e ele pergunta, claro, de um jeito muito melhor do que eu perguntei aqui. Né? Eu botei aqui na minha colinha. Ele fala ali, ó, a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que depois vão se corrigir? Esse é um baita de um desafio que foi a piada interna que a gente falou aqui. Não é porque a gente é espírita e sabe que vai vir numa outra vida depois que a gente vai adiar esse boleto e pagar em outras prestações lá na frente. Se o Albertinho tivesse consciência das reencarnações e se intencionalmente ele, por exemplo, adiasse o seu encontro com as estrelas, imagina quantas outras provações ele precisaria passar até o dia que ele vai passar a trabalhar mais pela caridade, mais pelo amor, ser mais resignado e ser convocado para ter uma missão entre as estrelas. Né? Então, não, gente, não adianta vir com essa de fiado. Se você comprou, você paga. Não vem com essa de parcelar boleto, o que vai ser mais difícil ainda para a gente. Então, adiar nosso encontro com as estrelas vai gerar prova ainda pior, né? E a gente tem uma pergunta, eu lembro que Mário uma vez trouxe essa pergunta, quando a gente começou a estudar, Mário, lá atrás, lá no iniciozinho do GRESG, né, sobre crianças. Né, criança que vem com alguma prova, que vem com uma deformidade, e no caso aqui que o Livro dos Espíritos traz, quando uma criança desencarna, uma pessoa que não acredita na pluralidade das existências, ela vai pensar, coitada, morreu tão jovem, não teve nem tempo, né, de adquirir débitos. Só que você sabe que uma criança nesse mundo hoje já foi um adulto nesse mundo ontem. E já foi um outro ser antes. Então, qualquer criança hoje já teve um aprendizado, já teve questões que precisa resolver nessa vida. Então, uma criança, ao desencarnar, né, a gente não pode questionar, poxa, Deus deixou que uma criança tão pura e inocente levasse de volta para a pátria espiritual, voltar para o céu. A gente precisa entender que a gente até leu em vários livros, a gente já conversou sobre isso aqui no GRESG, que vários livros trazem a questão de algumas colônias especiais, elas recebem os espíritos de crianças. Mas qual é o objetivo? Que aos poucos aqueles espíritos vão tomando a forma de maior consciência. E como que a gente se apresenta na pátria espiritual, já que a gente não tem corpo? Se eu quiser me apresentar como criança, como adulto, como velhinho, tanto faz. Porque é apenas a maneira que eu estou me plasmando para que uma outra pessoa me perceba. Mas a criança, quando ela desencarna, ela precisa passar por um período de compreensão, como todos nós, né? Independente da idade, mas de compreensão que a gente está no plano espiritual, até que a gente vai adquirindo aos poucos a consciência maior de tudo que a gente passou e de tudo que a gente ainda vai passar. Então, geralmente, os espíritos que eles desencarnam muito cedo, né, são espíritos que, por exemplo, reencarnaram compulsoriamente. Vamos pegar aqui um suicida que ainda tem fluido vital e ele precisa voltar à matéria para ter aquele choque. Ele lembrar como é que era a matéria, gastar aquele fluido e ele poder voltar de uma forma mais natural para a pátria espiritual. E aí, digamos que estava previsto que ele ainda precisasse viver mais 3 anos. Pode acontecer de, no plano reencarnatório, esse espírito vem naquela família para viver mais, por exemplo, 3 anos, e aí ele pode finalmente se desfazer e voltar para a pátria espiritual.
Então, nós que estamos aqui ao longo da vida, né, ao longo dessa existência aqui, a gente pode enxergar apenas nossa, uma criança desencarnou. Mas pela visão que a gente tem de todas as existências, que a gente tem conversado nessa aula, o que a gente tem visto? Ele não desencarnou, não foi uma criança, na verdade, era um adulto que precisava de um pouco mais de experiência na matéria para depois voltar a aprender mais um pouco no plano espiritual e depois encarnar aqui novamente. Só que isso nunca acontece por acaso, né, gente? Os próprios pais também, de alguma forma, precisavam passar por aquilo. Então, pode ser algum tipo de aprendizado que os pais precisavam passar para poder valorizar a vida ou para poder ter algum tipo de acerto naquele casal, naquela família. A gente não pode dizer que é exatamente por isso ou por aquilo, porque a gente aqui está com uma visão estreita. Mas, né, os espíritos de luz que eu organizo, que ajudam no planejamento reencarnatório, eles sabem muito bem do que é que a gente precisa. Então, confia. Tá? Faça preces, claro, do mesmo jeito, seja para uma criança, para um adulto, para um velho, não importa. Os espíritos sempre recebem as nossas preces e é sempre bom a gente enviar nossas energias positivas. Inclusive, a gente acabou de lançar um link para você poder fazer os pedidos de prece. Além das suas preces, se você precisar que o GRESG traga o nome de alguém para uma corrente de preces, você pode agora, a gente vai colocar aqui debaixo da aula o link para você clicar, botar o nome da pessoa que você quer que a gente faça preces. Se você tiver uma foto, você pode mandar foto também, e a gente vai ajudar você. Você fazendo aí da sua casa e a gente fazendo daqui também, fazendo prece, ou para um desencarnado ou para o encarnado. A gente está aqui para ajudar. Então, vamos seguir aqui. Desencarne precoce, então, como eu falei, né? Pode ser um fluido vital que ainda existia, que a pessoa precisava voltar para a matéria, ficar um pouquinho e ir embora, ou até um tipo de expiação que os pais precisavam passar por algum motivo, que a gente pode não saber sempre. E o que é que acontece com as crianças, né, quando elas vão lá para a pátria espiritual? Simplesmente recomeça uma nova existência. Elas vão aprendendo, assim como em qualquer idade. A gente vai entendendo que a gente voltou para o plano espiritual e a gente se prepara novamente para vir para a matéria. Porque aqui é a nossa verdadeira escola. A gente precisa vir para a matéria várias vezes para ir aprendendo de acordo com os planos que a gente monta. Então, não tem como a gente achar que desencarnou, né, criança, então vai ficar eternamente no céu. Cadê a justiça? Por que desencarnou cedo? Então a justiça é ficar o tempo todo no colo do pai? Não. E as outras pessoas que estão lutando ao longo de toda a existência para ir melhorando? Sempre a gente vai ter uma chance de voltar e viver por um tempo X, que a gente não sabe, e essa é uma das belezas da vida. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem, mas que a gente vai fazendo sempre o nosso melhor. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a justiça divina. Independente da gente desencarnar criança ou em qualquer idade, a gente sempre vai recomeçar uma nova existência, vindo para cá novamente, aprendendo novamente em outro corpo, em outra situação. O interessante, só desculpa te interromper, o interessante é que esse capítulo a gente recomenda muito a leitura, tem muitas reflexões bacanas. E assim, é ruim, né, de falar, porque a gente tem vontade de ficar aqui dividindo essas reflexões com vocês, mas assim, a gente vai começar a dar uma aceleradinha nessa reta final, porque agora que a gente está trazendo vários palestrantes para a nossa casa, a gente tem que tentar ser exemplo. Então, assim, acho que já deve estar quase com 1 hora e a gente não quer passar muito do tempo aí, mas a gente vai dar uma aceleradinha nesse final, mas vale a leitura, vale a reflexão e vale tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, porque é interessantíssimo, não é não, Rô? Tem razão, Mari, tem razão. A gente vai acelerar um pouquinho aqui para a gente poder fechar mais ou menos no horário que a gente combina, mas é riquíssimo esse capítulo, vale muito você abrir aí e dar uma folhada, viu? Então, ó, hashtag Somos Todos Espíritos, hashtag Bora Burilar para a gente continuar evoluindo. Né? E uma das questões também muito interessantes é sobre aquela tal do debate do sexo dos anjos. Né? O anjo, ele é mulher, ele é homem, qual é o sexo? A mesma coisa acontece com o espírito. O espírito não tem sexo.
Então a gente vem numa vida no corpo masculino, a gente vem numa vida no corpo feminino e simplesmente depende da prova que a gente precisa passar. Então, é menino ou menina? É um homem que um pensamento bastante masculino, porque ele encarnou várias vezes no sexo masculino, e ele precisa, de repente, passar por uma prova que exige mais sensibilidade. E aí, de repente, ele vem no corpo feminino. Caramba! Como é que aquela mulher se vê? Talvez ela se veja e não reconheça o corpo. Talvez ela seja um pouco, haja de uma forma um pouco mais, um pouco menos feminina, uma forma um pouco mais direta. Todas essas questões da orientação sexual também podem ser compreendidas quando a gente entende que o espírito não tem sexo. Tudo depende da prova que a gente precisa passar. Então está tudo bem. Quem somos nós para julgar? A gente não sabe se na outra vida a gente fez isso, fez aquilo. A pluralidade dos gêneros também faz parte do tipo de prova que a gente precisa passar. Cada situação que a gente passa é muito pequena dentro de todas as encarnações que a gente tem passado. E justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre a diferença, né, da vida espiritual, que é muito maior do que cada vida material, de todas as famílias que a gente vem, o tipo de corpo que a gente vem, as pessoas que a gente precisa lidar, a Mari vai trazer um pouco mais dessa explanação sobre essas famílias materiais e as famílias espirituais. Mari, você pode contar um pouquinho para a gente sobre esses papéis que a gente exerce? Com certeza, Rô. E o interessante é que essa figura que você colocou, dividiu aí com a gente, é uma figura muito, muito interessante se a gente parar para refletir, porque é exatamente isso que é uma família. É uma árvore que se ramifica, que cresce, que tem pessoas e personalidades diferentes, mas que partem da mesma origem, que tem uma coisa em comum, e essa coisa em comum certamente não é à toa. Então a gente traz uma figurinha que já está comigo, controle? Pode passar. Valeu, Rô. A gente traz aqui uma figurinha que, assim, é só uma ilustração, né? A gente está pensando ainda numa árvore genealógica pequena, né? Falando um filho com seus pais, seus avós, seus bisavós. Mas essa árvore genealógica, se a gente for subindo, a gente tem infinitas ligações. E muitas vezes, como a gente trouxe aqui, essas ligações, elas não são à toa. A gente está falando de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então, as pessoas que estão tão ligadas a gente em uma determinada jornada, certamente tem uma razão para isso. E o que a gente falou um pouco de sexo dos espíritos, dos papéis, dos laços entre vidas. Então, a primeira figura que a gente traz aqui, sabe esse bebezinho que a gente vê lá na pontinha? Ele já pode ter sido parte da mesma árvore genealógica que hoje é fruto. Então, esse netinho que nasceu pode ter sido bisavô dele mesmo. Só que talvez não bisavô. Não tem sexo. Então, na verdade, a gente vive numa pluralidade de mundos, conforme a nossa evolução, e a gente pode exercer uma pluralidade de papéis também. E o interessante da gente pensar sobre isso, quando a gente pensa em laços de família, estou parecendo uma novela, quando leio laços de família. Mas quando a gente pensa em laços de família, seria ótimo que a família sempre fosse esse comercial de margarina, né? Todo mundo junto e misturado, se dando bem. Mas a verdade é que esses espíritos que reencarnam numa mesma família, eles podem, de forma muito macro, tá, gente? Eles podem fazer parte de dois grandes grupos. Os espíritos que são simpáticos entre si. O que eu quero dizer com isso? A gente vive várias existências. E muitas vezes a gente reencontra em outros papéis as mesmas pessoas com as quais a gente convive hoje. Então, sim, pode ter uma afinidade já pré-existente. Essa ligação, esse elo, vem de laços espirituais, de laços de amor que foram construídos ao longo da história daqueles espíritos. Por outro lado, também na nossa família, a gente pode ter, entre aspas, o que a gente está chamando aqui do grupo de espíritos estranhos. Mas estranho não é no sentido de não se conhecer, pelo contrário. É de se conhecer de uma maneira ruim, de formar uma conexão, às vezes, tóxica, sabe? Então, assim, muitas vezes, esse relacionamento que
que se faz necessário pelo laço familiar, um laço corporal, um laço de sangue, com espíritos que a gente não tem uma simpatia, que às vezes, muito pelo contrário, a gente até tem uma antipatia. Na verdade, é mais uma oportunidade que a espiritualidade nos dá para estreitar laços, para não deixar aqueles boletos, sabe, ficarem para depois e ficar criando juros, né? Porque se a gente for pensar, quanto mais a gente posterga o pagamento de uma dívida, mais peso ela passa a ter. Então, muitas vezes, o fato de estar ligado pelo laço sanguíneo a alguém que a gente tem dificuldade, na verdade é um grande presente de Deus, para que a gente resgate o que tenha que ser resgatado e a gente consiga dar o próximo passo, assim como a pessoa também. O intuito é todo mundo seguir. Então, laços ruins prejudicam a caminhada de todos os envolvidos. E aí, eu vou aprofundar num laço mais profundo que existe dentro de um universo reencarnado, de uma família, que é um laço entre pais e filhos. Isso é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, quando pensa num filho, a gente pensa nessa figurinha aqui, um presentinho embrulhado, dizendo para você, voltei, mamãe. Já te passa um sentimento de afeição, de ternura. Mas, às vezes, aquele filho que merece, é digno de tanto amor, de tanta dedicação quanto, mas, às vezes, aquele espírito não é um espírito que era afim. Não era um espírito que era simpático. Não era um espírito que essas ligações tão bonitas já tinham sido consolidadas. Mas é seu filho. Será que é à toa? Acho que não, né, gente? Então, quando a gente para pensar nesses dois tipos de relação pais e filhos, a gente chega a uma conclusão bem parecida, mesmo que características aparentemente diferentes. Quando a gente pensa nessa relação, a semelhança física, sim, ela é uma herança genética. É um corpo, dois corpos, formando um outro corpo. Então, sim, você tem toda uma herança genética, física, atrelada àquele processo reprodutivo. Mas a semelhança moral, você não transfere para um processo reprodutivo. Você pode ter espíritos simpáticos que já têm uma semelhança moral natural, ou você pode construir isso através do ensinamento, através de uma conexão que tem muita relação com esse segundo item. Independente de ser um espírito simpático ou não, os pais têm uma grande missão de trabalhar, de auxiliar, de estender a mão para auxiliar o progresso dos filhos. Então, que forma mais bonita de fazer com que essa semelhança moral aconteça, que seja pela o seu próprio esforço em ajudar aquele espírito e no processo de se ajudar. Porque lembra sempre, gente, se dois espíritos não são simpáticos, não existe culpa de um só. Erros foram cometidos dos dois lados. Hoje o papel é pai e filho. Hoje você pode ser o pai, você pode ser o filho. Mas ninguém é mais ou menos culpado do que aconteceu no passado. Tem um outro ponto aqui bem interessante, que é esses espíritos difíceis. E o difícil aqui é muito no sentido que todo mundo é difícil, né, gente? Como é que é você para julgar que o outro é difícil? Porque você é facinho, né, amor? Eu não sou, não, né? Mas esses espíritos difíceis, nesse sentido que a gente coloca aqui, talvez eles tenham pedido a oportunidade de vir com pais amorosos, com pais dedicados, justamente para eles terem seu desenvolvimento mais facilitado, mais possível, mais natural, porque a base, a estrutura estava lá para apoiar. Então, que bonito você ser ferramenta para amar ao seu próximo, e se o próximo for seu filho, não é à toa. E o quarto ponto que a gente traz aqui é que todas as emanações de amor, desde lá da barriga, desde que aquele espírito está começando a se conectar com aquele feto em formação, essas preces, esses bons fluidos, bons pensamentos, eles estão atingidos. Então, essa conexão de amor começa a se formar muito antes da presença física, como a gente pensa aqui já encarnada. Então, qual é o grande ponto aqui quando a gente pensa em família? E quando a gente pensa especialmente nessa ligação, família como um todo, mas de pais e filhos, é que independente do formato, isso é uma oportunidade gigante
da gente sanar dívidas anteriores e de construir um futuro muito melhor. Para que talvez numa próxima vida, esse espírito hoje antipático a você seja alguém que te auxilie e que seja auxiliado nessa caminhada rumo à evolução e a estados melhores da nossa reforma íntima. E aí, continuando nessa questão da progressão, a gente pensa na herança genética, você comentou, mas será, como é que funciona isso? Traços morais e traços físicos, como é que isso funciona ao longo das reencarnações? Como a gente falou agora há pouco, se você está falando de família, a gente já viu um pouquinho, mas como é que funciona isso de você para você mesmo? Será que hoje eu sou a Mariane, membro do GRESG, eu não sei quem eu fui na vida anterior, não sei quem eu vou ser na próxima vida, mas será que eu tenho as mesmas características morais? Pode ser que tenham semelhanças, sim. Até porque as características morais e as virtudes adquiridas é algo que você já conquistou pelo seu merecimento. Mas você ocupa posições diferentes. Lembra algo que o Rodrigo trouxe na pergunta sobre regredir e progredir? A gente não regride em termos de evolução, mas hoje eu posso ocupar uma posição muito diferente do que eu ocupei em outra vida. A gente não sabe das nossas existências, mas sim, é bem possível que a gente já tenha sido reis e rainhas e escravos em pessoas que não têm nenhum tipo de condição, que foram humilhadas de diferentes formas injustamente. Então, traço moral, a virtude adquirida, sim, você pode manter. Mas a posição que você ocupa não tem nada a ver com isso e pode te desafiar a comprovar se aquela virtude já foi realmente algo consolidado dentro de você ou se era algo simplesmente facilitado por causa da posição que você ocupava anteriormente. E aí, o que eu falei, a modificação definitiva, quando essa virtude é adquirida, independe. Depende da posição que você ocupa, é quem você é. E aí a gente fala de traço físico. Mais uma vez, falando de você para você mesmo em outra existência. Isso se mantém? Não. Você lembra quando a gente falou ali dos pais? A herança genética está relacionada ao processo biológico, ao processo reprodutivo. Então, não, você vai ter a herança genética das características físicas dos seus pais dessa vida, daquela árvore genealógica familiar. Mas sim, você pode ter traços parecidos, de repente no jeito de olhar, num trejeito, numa forma de falar, num gosto. Pode, sabe, tocar um sininho, despertar uma atenção de algo, nossa, como essa criança me lembra os hábitos do meu bisavô. Pode acontecer, mas é muito mais atrelado ao jeito, ao semblante, do que propriamente uma aparência física. Mas lembrando que seu bisavô é parte da sua árvore genealógica. Não podemos esquecer disso. Então, cada caso é um caso. E tem uma outra questão que o livro traz. Eu não fui tão bonitinha quanto o Rodrigo de botar um número, tá? Vou melhorar para as próximas. Mas, enfim, o livro fala dessas ideias inatas. E aí, eu trouxe duas figurinhas aqui só para ilustrar primeiro, que são bem emblemáticas, né? Um nenenzinho todo intelectual, uma outra criancinha tocando um violino, um instrumento musical, ou aquelas crianças do MasterChef que sabem fazer coisas maravilhosas enquanto eu aprendi que pode, gente? a cozinhar quando eu tinha, sei lá, 20 anos. Então, assim, realmente, tem claro, eu tô brincando, mas assim, tem claro que são coisas que são desenvolvidas, disciplina, hábito, mas tem certas características que parecem ter nascido junto, né? É uma aptidão natural. Então, quando a gente fala em ideia inata, tem muita relação com aquilo que a gente adquiriu. Mas Mariane, se eu adquirir um conhecimento musical em determinada vida, quer dizer que para sempre eu vou nascer violinista? Não, é uma aptidão que você adquiriu. Sim, pode vir com você uma facilidade, um interesse, mas isso é trabalhado também conforme o seu esforço. Isso é importante destacar. Não adianta você ter aptidão para ser jogador de futebol, mas você não treina nunca, você está dificultando o seu próprio processo, né? Então, estou brincando, mas é algo natural para você, mas que, claro, precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado. E agora, gente, a gente começa a fechar a ideia do capítulo, ainda na ideia inata, mas a gente não pode deixar de falar sobre a fé. Esse sentimento natural que existe dentro da gente, de que existe algo maior, sabe? Isso é uma coisa que muitas vezes nasce com a gente,
E muitas vezes é uma busca, é um processo que a gente tem ao longo da encarnação de descoberta mesmo. Mas essa sensação da fé, do acreditar em algo maior, dessa centelha divina que habita em cada um de nós, ela é muito importante nesse processo de evolução da pluralidade das existências. Por quê? Porque nesse processo, gente, um ciclo que é muito importante é que a gente, antes de tudo, tem que ter fé. Mas por que, Mariana, a gente tem que ter fé antes de tudo? Porque a gente não tem o conhecimento, o merecimento e o conhecimento necessário para entender tudo o que acontece com a gente. Então, às vezes, a gente tem que acreditar que aqui não tem um motivo maior. O que você está passando hoje que dói, que machuca, que você muitas vezes não compreende, pode ser uma grande oportunidade para resgatar alguma coisa, para construir um caminho muito mais florido. Então, a fé ajuda a enfrentar as adversidades da vida com essa força, essa esperança que se fazem tão necessárias. E quando a gente consegue ter essa fé, esse segundo item vem num ciclo natural, que é a gratidão. Ao invés de a gente pensar por que isso sempre acontece comigo, como a minha vida é ruim, como a minha vida é injusta, a gente não deixa de sentir dor, a gente não deixa às vezes de sofrer, de ficar triste. Ninguém tem que se sentir mal por ficar triste, por ter dias ruins, todo mundo tem dias ruins. Mas a gente entende que aqui não é uma oportunidade. Então, ao invés de falar, por que comigo? A gente fala, obrigada, pai, deve ter um motivo maior. Então, que eu aprenda. Pai, me ajuda, para que eu aprenda a tirar as lições que eu preciso disso. Pai, obrigada por essa chance, que eu possa aproveitar da melhor forma. Então, se forma um ciclo muito mais produtivo, muito mais de crescimento ao longo dessa jornada de evolução. E é nesse sentido, é nessa mensagem que a gente quer fechar o encontro de hoje, dividindo aqui essa passagem, que fala o seguinte para a gente. Os valores espirituais, como a fé que a gente acabou de trazer, o trabalho no sentido de progresso, de se esforçar pela sua própria evolução, e a confiança nesse algo maior, a confiança em Deus, são um alimento para a alma. São um alimento que dão forças para que a gente lute mesmo nos momentos difíceis. Então, esse alimento reabastece as nossas vidas, trazendo luz, trazendo esperança a cada dia. Tendo a certeza que, como Chico Xavier tão bem nos ensinava, isso também passa. Então, nesse momento que muitas vezes a gente está triste, está abatido, está inseguro, que a gente tenha na fé, no nosso esforço de ser melhor e na confiança em Deus, a força que a gente tanto precisa para chegar em frente. É isso que a gente queria deixar de mensagem para vocês hoje. Muito obrigada por cada um de vocês que estão assistindo. Um grande beijo, muitas saudades, fiquem bem, tá bom? Rô, se quiser falar com eles aí também, para mandar um beijinho. Pessoal, a gente quer dar beijo e abraço, a gente quer sair do virtual e para o presencial, mas por enquanto a gente não pode. Então, que essas palavras que a gente trouxe aqui no nosso estudo realmente possam reverberar aí, que você possa bater um papo, trocar uma ideia com uma outra pessoa aí sobre as pluralidades das existências, dos mundos e de tanta coisa legal que a gente viu aqui. Leia o capítulo, que você vai ver ainda mais coisa, né? A gente não pode aqui ir no detalhe de tudo, mas é muita riqueza que Kardec trouxe ali no Livro dos Espíritos, e a gente está aí sempre incentivando vocês a ler, estudar e aplicar na reforma íntima de vocês. Temos palestras, artigos e mais um monte de coisa por aí. Coloca aqui no comentário o que você mais gostou no nosso dia de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.